Sabe aquela sensação de começar um jogo super aguardado, com o coração acelerado e de repente, em meia hora já tá cansado, com vontade de desistir? Eu já vivi isso, e você provavelmente também. Aquele prazer que a gente sentia de ficar horas imerso no mundo dos jogos, parece ter desaparecido. Mas por quê? A cada novo lançamento, os gráficos ficam mais impressionantes, os mundos mais ricos e as mecânicas mais complexas. E mesmo assim a sensação de tédio continua crescendo. Mas o que realmente aconteceu com a magia dos jogos? Será que é a indústria que perdeu o caminho? Ou somos nós, os jogadores, que mudamos sem perceber? A verdade é que ao longo dos anos, nossos hábitos, expectativas e até mesmo a maneira como nos relacionamos com o entretenimento mudaram. Mas talvez o problema esteja ainda mais profundo. Talvez esteja na forma como os jogos estão sendo feitos. No vídeo de hoje, vamos tentar entender por que algo que deveria ser diversão pura acabou virando quase uma obrigação. Por que os jogos estão no tédio? Paradoxo das escolhas. Você já se pegou olhando para a tela de um jogo e, apesar de ter tantas opções incríveis na sua frente, não sabe o que escolher? Parece que quanto mais opções você tem, mais difícil é decidir o que fazer. E no final a diversão desaparece. Você já se sentiu assim? Calma, você não tá sozinho. Quando estamos diante de tantas escolhas, a nossa mente acaba sobrecarregada. Você começa a pensar: e se eu escolher a opção errada? Ou se houver uma escolha melhor que eu nem percebi? E o que deveria ser uma experiência divertida acaba tornando um peso. O paradoxo das escolhas é exatamente isso. Quanto mais opções você tem, mais difícil se torna tomar uma decisão. E no final você não fica mais feliz, fica mais ansioso e insatisfeito. Eu sei que isso pode parecer familiar para muita gente. Eu mesmo já passei por isso várias vezes. E deixa eu te contar um pouco da minha história. Como jogador de jogos online, sempre preferi multiplayer a jogos de histórias. Aquele sentimento de estar imerso em um jogo ao lado de outras pessoas, enfrentando desafios juntos. É algo que me empolga de uma forma que jogos solos não conseguem. Mas sabe o que acontece? Sempre que abre um jogo novo, aquele primeiro momento é até empolgante. A adrenalina começa uma partida, a expectativa de explorar algo desconhecido, tudo parece interessante. Mas aí, conforme as partidas vão avançando, o sentimento de cansaço começa a bater. Não é como se tivesse ruim ou algo ruim tivesse acontecido, ou se o jogo tivesse algum defeito grande, mas em algum momento o jogo simplesmente fica chato. Em menos de 2 horas eu me vejo fechando o jogo, sem nem saber direito o motivo. Eu fico ali pensando: por que eu desisti? O que aconteceu? Não foi o jogo em si, não foi uma falha técnica. Eu simplesmente não consegui continuar. E a diversão desapareceu sem razão aparente. Isso me faz pensar: será que está no jogo ou será que sou eu? Comparando a minha infância, a diferença ainda fica mais clara. Na minha infância, meu primeiro contato com videogames foi meu querido Play 3. Eu joguei bastante nesse console. Mas enfim, quando eu era pequeno, meus pais não tinham condição de me dar jogos todos os meses. Eu ganhava um a cada 3 a 6 meses. Mas o jogo que eu sempre comprava em lançamento era o FIFA, que hoje é o EAFC. Eu jogava muito FIFA, sempre aproveitava ao máximo até lançar o próximo. E isso me faz pensar: será que eu aproveitava tanto ou porque eu não tinha tantas escolhas? No fundo, o que acontece, a nossa mente começa a se sentir como se tivesse um eterno campo de possibilidades, mas sem um caminho claro. E ao contrário de que imaginamos, o excesso de escolhas nos impede de aproveitar o que está realmente diante de nós. Aí a diversão se esvai e o tédio entra em cena. Esse é o paradoxo de escolhas. Na busca por mais opções, acabamos nos distanciando da verdadeira experiência: hype. Esse é o grande problema que pode acabar desanimando a gente a jogar certos jogos. Eu entendo que quando um jogo grande, tipo GTA 6, está prestes a ser lançado, é normal criar uma expectativa enorme em cima dele. Afinal, é um jogo que todo mundo está esperando, com promessas de mundos abertos incríveis, gráficos revolucionários, novas mecânicas. Mas o problema não está no hype de vez em quando. O problema é quando a gente começa a criar esse hype constantemente para todos os jogos. Quando a gente fica o tempo todo no hype, as expectativas ficam nas alturas. E quando o jogo finalmente sai, a sensação de que ele está perfeito é tão grande que a gente começa a analisar tudo com um olhar crítico. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. O jogo chega, ao invés de simplesmente jogar e aproveitar, a gente começa a reparar um pouco em pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Aquela sombra da árvore está um pouco grande demais, ou aquela textura daquele prédio não está tão boa quanto eu imaginei. E sabe o que acontece? A gente acaba não conseguindo aproveitar o jogo de verdade. Em vez de vivenciar a história, explorar o mundo, a diversão vai embora porque estamos tão focados em detalhes que, no fundo, não vai mudar nada. E o pior de tudo é que, quando as expectativas são tão altas, quase impossíveis de serem alcançadas, a decepção vem logo em seguida. Você se pega pensando: Ah, eu esperava mais. Isso nem era o que eu imaginei. e aí que mora o problema. O hype cria um ciclo vicioso. Quanto mais a gente espera, mais nos frustramos, porque nada parece ser tão bom quanto a ideia de que construímos na nossa cabeça. No final, o jogo que deveria ser uma experiência divertida e empolgante, acaba se tornando uma série de decepções, uma após a outra. E você não acaba aproveitando nada,
porque a realidade nunca vai ser exatamente como a fantasia que criamos. Então será que não estamos criando mais expectativas do que deveríamos? E será que, ao desacelerar um pouco mais esse hype, não conseguimos finalmente aproveitar os jogos por aquilo que realmente são, sem tanta pressão? Vamos pensar um pouco sobre isso. Jogar jogos do mesmo gênero. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas vou falar mesmo assim. Jogar sempre o mesmo tipo de jogo pode deixar cansado, enjoado e até fazer perder o gosto por jogos que antes você amava. Pensa comigo, se você só joga Battle Royale, todo jogo novo que você tenta adivinha, mais Battle Royale, e chega um ponto em que tudo começa a ficar igual. É sempre a mesma coisa, cair na ilha, pegar uns recursos, correr pra zona segura e no final, aquele último jogador ou último esquadrão vencendo. Por mais que dentro de cada partida haja coisas que mudam, o objetivo final continua o mesmo: vencer e só vencer. Acho que o maior problema disso, com o tempo, as partidas começam a ficar mecânicas demais. Você sabe exatamente o que vai fazer, sabe onde cair, o que pegar e até onde ir. E no fim, a experiência começa a ser mais uma obrigação do que uma diversão. E aí a coisa começa a ficar cansativa. Eu percebo que esse foi um dos meus maiores problemas com jogos. Quando eu tinha entre 12 a 16 anos, a coisa que eu mais joguei foi Fortnite. Eu jogava todo dia com meus amigos, passava horas ali. Eu era completamente viciado. E acredite, quando eu tentava jogar um jogo novo, esse jogo na maioria das vezes também era outro Battle Royale. É uma fórmula que você já conhece. Uma ilha, recursos, zona segura e a grande final. Não importa o nome do jogo, a essência é sempre a mesma. Hoje, quando bate aquela saudade de jogar um forte, eu até mesmo entro no jogo, sabe? Aí jogo umas 2 partidas e de repente fico cansado. Não tem mais a mesma empolgação e a diversão que eu tinha. Aí eu começo a me perguntar, por que eu não tô curtindo? Eu acho que a resposta é bem simples. Eu joguei tanto, mas tanto esse jogo, que no fim perdi o brilho, perdi a graça. É engraçado porque quando você começa a diversificar mais jogos de estilos diferentes, percebe como isso muda a experiência. Cada jogo novo traz algo único, uma sensação diferente, e a diversão volta. O segredo, às vezes, é justamente fugir da zona de conforto e explorar novos mundos, novas mecânicas. Eu, por exemplo, tento sair do universo Battle Royale e posso dizer que a diversão volta a ser verdadeira. Então, se você também está se sentindo assim, com aquela sensação de que todos os jogos estão começando a ser a mesma coisa, talvez o problema seja esse: você está jogando sempre o mesmo tipo de jogo. E no fundo, o que nos faz amar um jogo não é só a mecânica, mas a novidade, a surpresa, a experiência. Talvez seja a hora de variar, dar uma chance a outros estilos e ver como isso pode renovar essa diversão. Epicuro, o filósofo grego, dizia: o prazer é o bem, mas a chave para a verdadeira felicidade está na moderação e na escolha consciente do que realmente traz prazer. Parece estranho, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre jogos. Quando você está sempre jogando o mesmo gênero, acaba perdendo aquele prazer genuíno que os jogos poderiam proporcionar, sabe? Porque o excesso de uma coisa boa, no fundo, se torna cansativo e não traz mais satisfação. Epicuro também acreditava que a busca por prazeres simples e a velocidade com o caminho para a felicidade na minha experiência, essa ideia total fez sentido. Quando eu jogava Fortnite ou qualquer outro Battle Royale, o tempo todo, o prazer de jogar se tornou algo repetitivo, quase mecânico. Eu já sabia o que esperar, sabia exatamente o que ia fazer e no fundo a diversão foi sumindo. Mesmo sem eu perceber, foi como se o jogo tivesse perdido o sabor, porque eu estava preso a uma fórmula que já não me surpreendia mais. Platinar jogos. Platinar jogos pode ser uma experiência incrível, aquela sensação de ter explorado tudo, visto cada detalhe e aproveitando ao máximo que o jogo tem a oferecer. É realmente gratificante, mas tudo isso precisa de ter um equilíbrio. Às vezes você termina um jogo que nem curtiu tanto assim e mesmo assim sente que tem que platinar, como se fosse uma obrigação. E é aí que o problema começa. O que era para ser uma diversão vira uma tarefa pesada, e isso pode deixar ainda mais cansado e desanimado. No fim, essa pressão de fazer tudo pode acabar tirando o brilho dos jogos, tornando algo que deveria ser prazeroso em algo que só desgasta. Por isso é importante lembrar: jogos são para divertir, não para te sobrecarregar. Se você não tá curtindo, talvez seja a hora de dar uma pausa, deixar a platina de lado e simplesmente jogar pelo prazer de jogar. E esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração ter conseguido te ajudar, ou pelo menos te fazer refletir um pouco sobre o tema. Muito obrigado por dedicar seu tempo e por me ouvir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e se cuida!